Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre o emagrecimento, sobre a perda de peso sustentável, ou seja, aquela que dura para sempre. Vou tratar aqui de temas atuais que impactam diretamente quem precisa perder peso. Vamos descomplicar esse tema e esses temas tão importantes e que a gente tanto ouve falar por aí e trazer aqui uma visão profissional de forma simples e acessível a todos e a todas vocês. Se ficarem com qualquer dúvida, tiverem sugestões de tema, escrevam aí nos comentários, me mandem direct nas redes sociais que eu vou ter o maior prazer em responder, tirar as dúvidas e gravar vídeos com os temas que vocês gostariam de ouvir, ok? Meu nome é Júlia Leite, eu sou nutricionista e especialista em emagrecimento, sobretudo emagrecimento feminino. Sou especialista também em nutrição materno-infantil e nutrição esportiva. Hoje vou falar de um tema muito especial. O tema de hoje são as gorduras. Só de falar nessa palavra, gorduras, já dá até um arrepio, né? Mas eu vou responder para vocês até o final do vídeo. Serão mesmo as gorduras os grandes vilões do processo de emagrecimento? Será que se eu cortar, tirar da dieta as gorduras, eu vou emagrecer de forma sustentável? Existem gorduras boas, gorduras ruins? Como é que é isso, Nutri? Vou responder tudo isso para vocês até o final do vídeo. Fique comigo! Dá um like, compartilha com os amigos, porque o tema tá super interessante. Mas antes de começar o conceito sobre gorduras, eu vou falar um pouquinho para vocês de macronutrientes. Então já tem vídeos anteriores aí, super explicadinho, falando de carboidrato e falando de proteínas. E agora esse vídeo de gorduras, nós fechamos o conceito de macronutrientes, que são justamente carboidratos, proteínas e gorduras, que de forma equilibrada precisam estar na nossa alimentação. Mas vamos aos conceitos agora? E vamos aos conceitos. Lipídios ou gorduras, também conhecido como lipídios, né? Fornecem 9 calorias por grama. É o macronutriente que mais tem caloria por grama. São compostos químicos que ocorrem em todos os seres vivos. Sim, tem até nos animais, nos invertebrados, enfim. Proporciona diversas funções biológicas e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho delas. Aparecem como cofatores enzimáticos, por exemplo, em pigmentos da fotossíntese, ajudam no dobramento de proteínas, por exemplo, tem ação emulsificante no trato digestivo. Tem funções de hormônios, tem alguns que são compostos de gorduras e outras funções mais que daqui a pouco eu vou detalhar. Sua principal característica, então, da gordura é a sua insolubilidade em água. Se você pegar um óleo e colocar em água, vai ficar ali por cima da água, não vai misturar. Isso devido à sua estrutura química. Mas as gorduras são solúveis em solventes orgânicos, como o éter, por exemplo, acetona, álcool, etc. Os lipídios, gente, apresentam em comum na sua composição serem compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podem também conter nitrogênio, fósforo e enxofre. Mas não vou entrar nessa parte química, é difícil e mais chata, né? Principais funções, então, como eu estava falando para vocês, as ceras, vou dar alguns exemplos, tá? As ceras, por exemplo, elas têm função de proteção de forma geral, seja nas plantas, né, na folha, por exemplo, contra ataque de micro-organismo e também nós, seres humanos, por exemplo, a cera do ouvido também serve para proteger de agentes externos, de infecções, né? Ou ainda alguns animais usam para repelir a água. Isso pode acontecer, para isso servem as ceras também, para não se molharem. E essa cera ela tem uma grande porção hidrofóbica, ou seja, que foge da água. E aí, por isso, pode ser usado inclusive na indústria farmacêutica, essas ceras aí, essas gorduras.
Os lipídios também eles estão presentes em membranas celulares, então tem uma função muito importante quanto a isso. São os esfingolipídios, que estão na superfície das membranas e são também sítios de reconhecimento biológico, tem uma função fundamental. Os esteróis também são lipídios estruturais, que eles estão ali nas membranas celulares, como por exemplo o colesterol, tá bom? O colesterol é um lipídio que circula ali na nossa corrente sanguínea. Muitos hormônios, como eu falei, pertencem também à classe de lipídios, como por exemplo a progesterona e a testosterona. Que mais? Os carotenoides também são lipídios de pigmento, que conferem pigmento. E enfim, estão presentes nas plantas, né? Mas como eu falei, os lipídios estão nas plantas e estão em nós, seres humanos, né? Então tem responsabilidade na fotossíntese, por exemplo, mas também como fonte de energia nossa. Então em nós, né, humanos, mamíferos, a principal função da gordura é o armazenamento de energia. Serve para energia extra, quando a gente precisa, quando a gente tem restrição alimentar, que eu já vou explicar, mas também como proteção térmica e mecânica. Então, os ursos polares, por exemplo, eles têm uma capa de gordura grossa e aguentam temperaturas frias porque a gordura é um isolante térmico. Também isolante mecânico, então de quedas. Por exemplo, aquela pessoa mais magrinha, se ela bater, ela pode ter bater um osso, por exemplo, com uma facilidade maior do que aquela pessoa que tem mais gordurinha em volta. Então serve também como proteção. Mas a gordura tem uma função importante de reserva energética. Então todo excesso alimentar, seja de gordura, de carboidrato ou de proteína, ele vai ser metabolizado e ele vai ser armazenado no nosso corpo como gordura. Tecido adiposo, seja na barriga, na perna, no braço, enfim, isso vai depender muito da composição corporal, da genética de cada um. Mas excesso alimentar vira gordura. Não é a gordura que vira gordura, o carboidrato que vira gordura, não. Qualquer excesso vai virar gordura. Então, se o nosso metabolismo, por exemplo, de uma pessoa de 70 quilos, 40 anos, mulher, for de 1.500 calorias, o metabolismo basal dessa pessoa. Faz atividade física, enfim, tem uma vida um pouco mais ativa, o metabolismo diário dela é de 2.500 calorias. Se ela consumir mais que 2.500, ela vai ganhar gordura corporal, independente de qual macronutriente que ela está ingerindo, entenderam? Aí, a gordura, a gente vai armazenar gordura no corpo, que é a nossa fonte de energia de reserva. Por exemplo, a pessoa começou a comer menos do que ela precisava, então ela precisava de 2.500, ela começou a comer 2.000 todo dia. O que o corpo vai fazer? Essas outras 500 calorias, ela vai usar do seu estoque, da sua reserva, que é a gordura. Vai começar a oxidar a gordura como fonte de energia, ou seja, vai usar a gordura como fonte de energia complementar. Então essa é uma grande função de reserva energética no nosso organismo, tá bom? Então aí já dá a dica. Se eu preciso emagrecer, perder gordura, o que eu tenho que fazer? Comer menos calorias do que eu preciso, mas não simplesmente comer menos caloria. Preciso de alimentos saudáveis, mas aí é tema de outros vídeos, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho agora dos tipos de gordura e quais a gente deve comer. Em uma alimentação saudável, gente, as gorduras provenientes de uma série de alimentos, de diferentes alimentos, são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, assim como os outros macronutrientes. Mas vamos nos ater às gorduras. Quando consumidas em proporções adequadas e as gorduras melhores, de qualidades, as gorduras boas, o que seria a proporção adequada? Uma média de 30% do valor energético total proveniente das gorduras. Então, vão ser bem toleradas e vão ter efeitos benéficos para o nosso organismo. Eu vou falar dos tipos de gordura, mas dentre esses 30%,
10% seria das saturadas, o restante das gorduras boas, poli, aí, monoinsaturadas, enfim, vou falar delas. Isso é fundamental para a nossa saúde. Inclusive para o emagrecimento sustentável, nós precisamos de gordura e eu vou explicar isso daqui a pouco. Tipos de gorduras que a gente encontra nos alimentos: gordura saturada, gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada, ácidos graxos ômega 6, ácidos graxos ômega 3, gordura hidrogenada, gordura trans, já ouviram falar dessas? Tem muito na indústria, colesterol, fitoesteróis. A gordura saturada, gente, ela geralmente em temperatura ambiente, ela é sólida, é aquela capa de gordura da picanha, sabe aquele branquinho que a gente consegue enxergar bem? Esse tipo de gordura, predominantemente, ela é constituída por ácidos graxos saturados, por isso ela tem esse nome, né? E esses ácidos graxos, eles são denominados saturados porque não dispõem na sua estrutura química de ligações entre os átomos de carbono livres para reagir com outros átomos. Então, por isso, é pela questão química dela que ela tem esse nome saturado. O consumo excessivo dessas gorduras saturadas pode contribuir para o aumento de colesterol, triglicerídeo, doenças cardiovasculares, mas não é o responsável. Hoje se sabe-se que o aumento do colesterol sanguíneo, 10-15% é por causa da alimentação rica em gordura saturada e 80-90% é devido ao excesso de peso, excessos alimentares, seja ele proveniente de gordura, proteína ou carboidrato, como eu já falei para vocês aí no vídeo. Então, o equilíbrio é fundamental, mas sim, gordura saturada, ele não deve passar 10% do valor energético total que vem das gorduras na nossa alimentação. Alimentos ricos em gorduras saturadas são aqueles de fonte animal, então manteiga, queijos, principalmente os mais gordos, produtos embutidos, os ovos, né? A gordura dos ovos está sobretudo na gema, a clara é mais rica em proteína, mas não tem que jogar a gema fora, gente, a gente tem que comer o ovo inteiro. A banha de porco é rica em gordura saturada, óleo de palma e óleo de coco também, carnes de vaca, de porco, então tentar equilibrar, escolher opções com menos gordura aparente. Próximo tipo de gordura, monoinsaturada. A gordura monoinsaturada, ela reconhece geralmente pelo fato de ser líquida à temperatura ambiente, podendo solidificar se submetida, por exemplo, à temperatura mais baixa. Esse tipo de gordura, né, o que acontece com ela? Ela predominantemente é constituída por ácidos graxos monoinsaturados, por isso tem esse nome, né? Ou seja, tem mono, uma só insaturação, e esses ácidos monoinsaturados, eles vão dispor na sua estrutura química de uma ligação livre entre os átomos de carbono, por isso esse nome, né? E aí ele vai conseguir reagir com os outros átomos dessa forma. Esses ácidos graxos, gente, eles são o que o nosso organismo melhor tolera, ou seja, são os melhores tipos de gordura para o nosso organismo. O consumo, ele está associado com diminuição de frações do LDL, ou seja, do colesterol ruim, e melhora, né, do colesterol bom, que é o HDL, e com a manutenção da integridade celular. Então, é um tipo de gordura que nós precisamos, é o que mais tem que ter na nossa alimentação quando falamos do macronutriente gordura, lipídio. Esse ácido graxo raramente vai originar lesões celulares, pois ele não promove a formação de radicais livres, que são compostos que vão reagir com oxigênio, tornando muito prejudicial para a célula. Exemplo de gordura monoinsaturada, o azeite é um excelente exemplo
que, sobretudo, qual que a gente deve consumir? O extra virgem, de vidro escuro para não oxidar, acidez máxima de 0,5%, 0,5%. Então deve ser o tipo de gordura que a gente mais vai utilizar, tá bom? A gente pode usar o azeite para temperar uma salada, a gente pode usar o azeite para adicionar gordura na nossa alimentação, mas também tem outros óleos que vêm de oleaginosa que também são saudáveis e monoinsaturadas. Por exemplo, óleo de amêndoa, de nozes, de amendoim e também o abacate, os óleos que estão nessas castanhas na forma de óleo ou na forma da gente comer mesmo oleaginosa. Então, são fontes de gordura muito boas. Próximo tipo de gordura, poliinsaturada. A poliinsaturada, ela é uma gordura que também é líquida em temperatura ambiente e ele, assim como a monoinsaturada, ele vai solidificar também naturalmente se a gente submeter essa gordura a uma temperatura menor. Por exemplo, se colocar na geladeira ou, enfim, temperatura ambiente muito fria, muito baixa. Esse tipo de gordura, predominantemente, ela é constituída por ácidos graxos com poliinsaturados, ou seja, mais de uma saturação. E a gente diz poliinsaturado, por quê, gente? Porque ele dispõe, na sua estrutura química, de ligações livres, né, mais de uma ligação livre entre esses átomos de carbono, o que vai permitir reagir com outros átomos. Então essa é a definição desses poliinsaturados. Esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são componentes fundamentais da nossa alimentação. A gente também precisa deles na nossa alimentação, porque eles desempenham papel essencial na resposta à infecção e são essenciais no crescimento, no desenvolvimento do nosso organismo, na produção de metabólitos, são essenciais também, pois contribuem de modo decisivo para a modelação, né, de resposta imunológica, melhoria de saúde cardiovascular, entre outras funções. No conjunto desses ácidos graxos, né, dessas gorduras, são considerados essenciais, né, porque a gente precisa que tenham na nossa alimentação, ou seja, nosso organismo não consegue produzir, não consegue sintetizar a partir de outras substâncias, por isso eles têm que estar na nossa alimentação, ou através de alimentos, né, da dieta, ou através de uma suplementação. Esses ácidos graxos, exemplos desses ácidos graxos poliinsaturados, nós temos o ômega 6, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é fundamental para a saúde visual, para a saúde cardiovascular. Então, ele diminui o colesterol ruim LDL e aumenta o colesterol bom HDL. Então, onde que a gente encontra o ômega 3, por exemplo? Nós encontramos em peixes, sobretudo peixes de água profunda, que tem uma capa de gordura maior. Nós encontramos também na linhaça. Pessoas vegetarianas que vão fazer veganas, né, ou vegetarianas que vão fazer suplementação, vão usar esse ômega 3, vai vir da linhaça. Então, fontes, né, óleos vegetais, frutos oleaginosos, cereais integrais, sementes, a gordura do peixe, óleo de fígado de bacalhau, óleo de fígado de peixe e até hortaliças verdes escuras, vão ter um pouquinho ali de ômega 3 e ômega 6, certíssimo? Vamos para as outras fontes aí de gordura, é muita coisa, né? Gordura a gente pensa numa coisa tão objetiva, mas é um mundo, dava para eu ficar falando umas 6 horas aqui sobre gordura. Falei então do ômega 3, agora vamos para um próximo tipo de ácido graxo de gordura, que é o ômega 6. Ômega 6, então, é um conjunto de ácidos graxos poliinsaturados também, que quimicamente se caracterizam por possuir uma dupla ligação no sexto carbono, por isso ômega 6. A contar do último radical metilo, né, que chama, mas enfim, não vou entrar em detalhes químicos.
Esses ácidos graxos, eles desempenham um papel fundamental e muito importante no desenvolvimento, gente, cerebral. Então, nós precisamos de ômega 6 também para a nossa saúde. No tempo de vida e estrutura das nossas células, na proteção da pele, por exemplo, etc. Quando consumidos em excesso, podem ter efeitos prejudiciais, como tudo em excesso, né? Tais como, por exemplo, esses efeitos prejudiciais, o envelhecimento celular precoce. Outro exemplo, alterações de estruturas das membranas celulares, anomalias na multiplicação celular, indução do aparecimento de cânceres, por exemplo, tá bom? Outro exemplo, formação abundante de compostos que facilitam o entupimento das artérias e dos vasos sanguíneos. Enfim, tudo em excesso vai ser ruim, mas o ômega 6 especificamente ele pode ser tóxico. Então, fazendo uma alimentação saudável, equilibrada, moderando o consumo de gorduras, o risco de consumir ômega 6, em excesso, ele é praticamente nulo, porque ele vai fazer parte da alimentação. Fontes, então, desse ácido graxo, do ômega 6, são os óleos vegetais, de soja, de girassol, de milho. Tem também nas oleaginosas, então nas nozes, enfim, castanhas, nos cereais integrais e nas sementes. Os ácidos graxos ômega 3, gente, como eu já falei um pouquinho anteriormente, então ele é um conjunto de ácidos graxos também poliinsaturado, que quimicamente vai ter a ligação ali no carbono número 3, no terceiro átomo de carbono, por isso que chama ômega 3, né? O anterior era ômega 6 porque era no sexto átomo de carbono. Então, de um modo geral, também são essenciais e fundamentais estarem na nossa alimentação, como eu falei. Tem uma questão cardiovascular muito importante no consumo de ômega 3. Mas o que é importante falar do ômega 3, até para reforçar o que eu já falei? Dificilmente a gente consegue ômega 3 somente com alimentação. Porque nós brasileiros, pelo menos, a gente não tem hábito de consumir muito peixe. Consumimos peixe uma vez, duas na semana e olhe lá. Então, é muito importante consultar o seu médico, consultar o seu nutricionista para ver a necessidade de uma suplementação de ômega 3. Gestação é fundamental suplementar, alguns casos em crianças, vida adulta, homens principalmente, que têm uma chance de doenças cardiovasculares aumentada, porque tem uma gordura abdominal visceral maior, né? Então a gente tem que observar sempre isso. Mas o excesso de ômega 3 também não vai ser bom para a saúde. Então a gordura é um macronutriente que ele tem que ser consumido de uma forma muito correta e muito orientada, porque o excesso dele, ele tem vários pontos prejudiciais para a saúde, tá bom? Então esses ácidos graxos ômega 3, ele vai ter um efeito prejudicial, como eu falei, porque ele vai dificultar resposta a infecções, por exemplo, alterações na coagulação sanguínea. O excesso dele, ele é muito difícil, como eu falei para vocês, porque a gente não tem o costume dos peixes, mas, como eu falei, tudo em excesso pode ser prejudicial, tá bom? Suplementação deles em cápsulas, normalmente cápsulas gelatinosas, ou na forma de óleo de peixe, é o mais comum. Lembrar que suplementação de ômega 3, ele deve ser feito junto com a refeição, porque ele é melhor absorvido junto com a refeição, porque na refeição normalmente tem outros óleos e gorduras ali no meio. Então, de preferência fracionar, se for tomar cápsula, uma no almoço, uma na janta, mas sempre próximo de refeições. Os peixes que mais têm ômega 3, o salmão, arenque, por exemplo, a sardinha, o óleo de fígado de bacalhau, como eu falei, tá bom? Fonte vegetal, brócolis, espinafre, os verdes escuros e também a linhaça, essas sementinhas aí. Mais um tipo de gordura, gordura hidrogenada. Então disse que uma gordura sofreu hidrogenação quando por um processo natural ou artificial os átomos de carbono dos seus ácidos graxos vão reagir com o hidrogênio e vão perder ligações livres. E
E aí, quando possuem ligações livres, por algum motivo, elas deixam de estar naquele sólido, no estado líquido e vão passar por um estado sólido, né? Ou seja, passa de mono ou poliinsaturado a saturado. Ele vai ser denominado, então, ácido graxo hidrogenado. Os óleos vegetais são frequentemente submetidos a esse processo de hidrogenação pela indústria alimentar, o que faz com que esses passem do estado líquido para o estado sólido. Com esse processo, gente, o que acontece, né? A gente consegue obter uma gordura consistente, mais macia, o que é mais fácil de usar na produção alimentar, na indústria. Só que um tipo de gordura é extremamente prejudicial para a saúde. Então, é a gordura que é usada em biscoito, que é usada em frituras, por exemplo, aquelas frituras de fast food super crocantes, são feitas com gordura vegetal hidrogenada, que ele chega ali para quem vai usar, né? Por exemplo, ele é entregue em galões de 20 litros, por exemplo, no estado sólido, e aí quando aquece para fazer a fritura de imersão, ele fica no estado líquido e ele dá uma crocância muito grande para o alimento, então fica muito saboroso, mas extremamente prejudicial para a saúde. Então, exemplos, por exemplo, a margarina, outras gorduras de origem vegetal na consistência sólida. Então, através dessa hidrogenação, a gente consegue mudar o estado de líquido para sólido, ou pastoso, enfim, mas é muito prejudicial para a saúde. Eu diria que é uma das piores gorduras que a gente tem que tentar tirar, zerar da nossa alimentação. Não precisamos dela de forma alguma. Por exemplo, onde que usa, né, essa gordura trans? Então, eu já falei alguns exemplos, mas em bolachas, biscoito, fast food, batata frita de pacotinho, enfim, snacks aí de chocolate, pastelaria, por exemplo, confeitaria tem muito de gordura hidrogenada, aquelas tortas holandesas, aqueles mousses, por exemplo, a gordura hidrogenada pura, não é uma gordura mais firme, né? Não é líquida. E sorvete é riquíssimo em gordura hidrogenada, é terrível. Gordura trans também, mais uma que a gente tem que eliminar da nossa alimentação. Eles são também mono e poliinsaturadas, por apresentarem duas formas estruturais diferentes, descrita como cis e a forma trans. O que se encontra habitualmente na gordura trans é a forma cis, né? Parece uma contradição, mas é assim. Mas eu não vou entrar muito nessa questão não, tá? Então, durante a hidrogenação desses ácidos mono e poliinsaturado, esses, né, vão sofrer alterações estruturais que vão levar à transformação dessa estrutura química, né, da forma cis normal para a forma trans. Esses ácidos graxos trans, essas gorduras trans, elas podem se formar em 3 processos, né? Então, uma transformação bacteriana dos ácidos graxos poliinsaturados dentro do nosso aparelho digestivo, ou do aparelho digestivo dos animais normalmente, da vaca, enfim, por exemplo, passando depois para a carne, né? A carne da vaca, o leite, enfim. E esse primeiro que eu dei o exemplo, ele é um processo que produz menos quantidade de gordura trans. Outro processo é a hidrogenação industrial dessas gorduras poli e monoinsaturadas através do aquecimento e da fritura dos óleos vegetais em altas temperaturas. Então, aquelas frituras de imersão feita com óleo de soja, por exemplo. E a gente sabe que esses ácidos graxos, eles são muito prejudiciais à saúde. Então, esses ácidos graxos, essas gorduras trans, elas são muito prejudiciais à nossa saúde. Mais ainda do que a gordura saturada, por exemplo, que é aquela que tem nos animais. Por quê? Porque eles aumentam os níveis sanguíneos de LDL, que é o mau colesterol, aumentam o triglicerídeo, aumentam o colesterol também, além da questão toda da produção do nosso organismo. Mas ela é o pior tipo de gordura para essa questão,
tá bom? Então, portanto, ele está associado a uma maior incidência de doença cardiovascular, pior que a gordura saturada. Apenas 1% do valor energético total diário, no máximo, deve corresponder a esse tipo de gordura, ou seja, praticamente nada. Ela e a hidrogenada a gente tem que tirar da nossa vida. Então, alimentos com ácidos graxos trans, eles são os alimentos que contêm a gordura hidrogenada e aqueles, sobretudo, fritos em óleo submerso, como eu falei para vocês. Esse aquecimento do óleo vegetal produz a gordura. Mais um tipo de gordura importante para falar, o colesterol. Colesterol é um tipo de gordura que existe apenas nos alimentos de origem animal. Ele é produzido pelos animais. Então, sabe aquela propaganda, um óleo de soja, por exemplo, não contém colesterol? Óbvio, porque é de origem vegetal, tá bom? Só os animais produzem colesterol, nós e os animais. Então, somente fonte de gordura animal vai poder conter colesterol. Esse tipo de gordura, se consumida em excesso, também vai ser prejudicial à saúde, já falei sobre isso. Quando a gente ingere grande quantidade de colesterol diariamente, por exemplo, pode elevar o colesterol sanguíneo, ser associado a uma dieta equilibrada, ao ganho de gordura corporal de forma geral, tá bom? Então é importante falar um pouquinho do colesterol, porque faz parte aí da classe das gorduras, tá bom? Mas não vou me ater muito nisso. Para fechar o vídeo, o que eu quero falar para vocês? Que a recomendação de colesterol, ela é de no máximo 300 miligramas ao dia. Na tabela nutricional de alimentos, ali atrás naquela tabelinha, e muitos alimentos têm a quantidade diária de colesterol, tá bom? Mas de forma geral, gorduras a recomendação é mais ou menos no máximo 33% do total de macronutrientes da nossa dieta. Gorduras saudáveis, gorduras boas, que a gente encontra no azeite extra virgem, nas oleaginosas, então castanhas, nozes, amendoim, gorduras que encontramos no coco, no abacate, nas sementes, então no girassol, na semente de girassol, na semente de abóbora, tinha me fugido o nome, no gergelim, que mais? Nos óleos também desses produtos, no ômega 3, nos peixes. Então precisamos de gorduras, sobretudo as gorduras boas. Dúvidas sobre alimentação, procure um profissional nutricionista para ter uma alimentação equilibrada. Tudo em excesso vai ser ruim, qualquer um dos macronutrientes, ok? E por hoje é só. Falei bastante sobre gorduras para vocês, espero ter ajudado bastante. E dizer que, com relação ao emagrecimento, por que a gente precisa de gordura? Porque gordura tem 9 calorias por grama, gordura tem uma propriedade de dar saciedade. A gente consegue, por exemplo, consumir uma quantidade grande de carboidrato, mas não conseguimos consumir uma quantidade grande de gordura. Por quê? Por esse poder de dar saciedade. Então a gordura tem que fazer parte do nosso prato, tem que fazer parte das refeições principais, do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde e do jantar. Se eu consumir de manhã um iogurte integral, por exemplo, ele tem gordura. Se eu fizer uma preparação com um pouquinho de manteiga, de azeite, ele tem gordura boa. Se eu colocar um abacate, se por cima do iogurte eu colocar umas castanhas moídas, um gergelim, uma linhaça, vou consumir gordura boa. No almoço e no jantar eu posso usar ovos, eu posso usar carnes magras, eu posso usar inclusive proteínas vegetais, né? Um grão de bico, um feijão, uma lentilha, uma ervilha. Então tem que fazer parte das nossas refeições, assim como carboidratos bons, assim como proteínas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, escrevam nos comentários e terão muitos outros por aí, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!